E aí, pessoal, beleza? Se for Marcondes, autor de 5 livros, aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje, é uma pauta, uma anotação que eu tenho para trazer a ideia sobre o seguinte. É uma coisa que acontece bastante, não é uma regra, não acontece com todos, mas eu vivi muito isso e algumas pessoas realmente passam por isso, que é o seguinte. Às vezes, no uso de álcool e drogas, acabamos fazendo coisas muito legais, que a gente entende que é legal, e isso traz uma sensação de que a droga não teve tanto peso. Só que o ponto interessante nisso seria uma conversa para quem está iniciando um processo de recuperação, é que se não existir o uso do álcool e da droga, muitas vezes a pessoa não consegue fazer aquilo que foi legal com o uso de álcool e drogas. Eu vou trazer algumas ideias para poder fazer sentido, mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convido para ser membro na família FADQ. Ser membro é legal porque você tem vídeos que eu subo antecipado somente para membros e depois eu abro para público. E também tem vídeos exclusivos para membro. E você contribui com o meu trabalho. Se você quiser comprar os meus livros, livrariaatlântico.com.br. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, O 30 Anos Fudeu, que você encontra na tocalivros.com. Pois então, essa ideia que eu estou dizendo é o seguinte. Eu tive um uso de álcool e drogas que, obviamente, por diversos fatores e aspectos da adicção, eu acabei num fundo de poço, numa vida totalmente deslacerada, muitas dores, perdas, sofrimentos, prejuízos, desesperos, angústias, pânico, uma coisa horrível. Mas eu já falei isso bastante em alguns vídeos. De uma certa forma, eu busquei nas drogas, o que é totalmente errado, as respostas da vida. Então eu procurei Deus nas drogas, eu procurei experiências e conexões transcendentais. E de novo, sem juízo de valor sobre o que é certo e errado, cada um, sabe? Eu acredito muito nisso. É diferente de ritualísticas, onde você consagra ou contempla ou canaliza, medita, sei lá, qualquer coisa. Às vezes usando, né, algum subterfúgio de qualidade que pode até ser mesmo droga, mas naquele momento não seria droga. Até uma vertente num parênteses que também não tem nada a ver com isso, mas hoje a medicina ela está avançando de tal forma que existem diversos tipos de tratamentos com usos de psicodélicos, entre outras questões. Então, assim, às vezes a mesma coisa, dependendo da dosagem, do diagnóstico da pessoa, o local, as pessoas que estão fazendo, vai ter um propósito diferente, né? De novo aquilo, porra, o álcool, a maconha, tem um monte de pessoa que usa, e falar se elas estão fazendo algo certo ou errado, né? Sem entrar nos aspectos de crime, tráfico, fica complicado, né? Seria um assunto muito amplo. Mas eu fiz uso de muitas coisas e em muitos momentos eu estava buscando uma experiência, sabe? Ultrapassando os cosmos. E muitos momentos que eu vivi, antes de ficar, né, totalmente destruído com o uso da cocaína, principalmente, que foram os meus 4 anos finais, numa somatória de outras drogas que não deixaram de existir, principalmente na minha janelinha dos 27 aos 29 anos, que eu estava já completamente viciado. Mas ainda assim eu tinha alguns momentos em que, cara, eu tava com pessoas legais, conversando sobre coisas legais, um puta papo filosófico,
eh, fazendo alguma coisa muito legal, sabe, de aspecto existencial, ou até mesmo super bêbado num entretenimento familiar, numa festa de crianças, ou qualquer coisa do tipo, né? Ou vivendo uma experiência, sabe, de natureza, né? Tipo, nossa, que sensação dessa grama, o mar, o sol, e fumando maconha pra caralho, louco de LSD, e nossa, e curtindo uma vibe, e puta, que coisa maravilhosa, e meu, conversas de alto nível espiritual. Nossa, e aí tivemos ali um momento coletivo, humanizado, de concepções. Cara, tudo bem, pode ser verdade, né? Só que o grande ponto é esse, né? Trabalhando a nossa desconstrução e a desfragmentação da adicção. Início de recuperação. Muitos anos usando álcool e droga, tendo todas essas experiências e outras, né? Porque é assim também, se for colocar de 0 a 10, no início pode até ser mais vezes de coisas boas, só que tem pessoas que já passam dificuldades desde a primeira vez, eu fui uma delas, minha experiência com maconha foi horrível, com álcool também, todas as drogas até eu entender o que estava acontecendo comigo, cara, foi horrível. E depois não importava os entendimentos que tinha, porque eu já estava totalmente viciado, principalmente quando entrou a cocaína. Então, assim, começo de recuperação, eu vou ter todas essas lembranças de uso. Talvez eu não saiba como é ser uma pessoa sem o uso. Talvez eu não saiba como socializar e viver as coisas sem o uso, né? Então, o grande ponto mesmo nessa conversa, que é o que eu quero falar, eu vou trazer uma relação para concluir, né, esse tipo de raciocínio, é que às vezes nos enganamos com algumas ideias, alguns conceitos que não são de toda a verdade, né? E eu já fiz vídeos sobre isso, porra. Eu sou uma pessoa tímida, insegura, me acho feio, porra, sou desprovido de questões materiais e, nossa, só bebendo eu consigo fazer as coisas, ou só fumando eu consigo relaxar, ou tomando um remédio que não é prescrito, mas eu consigo porque eu sei que eu posso, né? Ou tendo um estimulante também de algum remédio, de alguma droga, ou não, para eu poder fazer essa trilha na cachoeira, eu preciso estar com tal coisa. Cara, então qualquer coisa que eu vou fazer, eu preciso de algo. Eu não consigo ser eu mesmo, né? E essa também é uma grande verdade no aspecto da desconstrução e a desfragmentação da adicção, porque você começa a se conhecer de fato. Mas aí também entram outros conflitos, né? Porque sem isso, antes você não conseguia fazer. E aí você descobriu uma forma de fazer usando. Também é aquilo que eu falo, cara. Vício é uma trama infinita, complexa, profunda. Tem que ter esses tipos de compreensões posteriormente das ações, porque vício é execução, né? Então você tem que trabalhar uma série de execuções para poder estabilizar, não ter lapso, recaído, volta ao uso, perdurar na sobriedade e abstinência para que então você comece a ter níveis de compreensões. Então é isso. Então, poxa, você tá ali tendo conversas maravilhosas com pessoas maravilhosas, fazendo coisas maravilhosas, drogado, bêbado. Aí você vai pensar, ah, não, mas eu fiz coisas ótimas. Beleza. E limpo. E no começo da recuperação, como você tá? Você consegue fazer? Você já tentou fazer? Cara, é quase impossível. É quase impossível. Você tem que ir tentando, é difícil, é estranho. Mano, eu já falei, cara. Começa a ficar limpo, você não consegue entrar no supermercado direito, cara. Você não consegue cumprimentar as pessoas no elevador. Você fica com vergonha, tímido, embrulhado pra entrar na padaria e pedir pão, velho. É tudo estranho. De novo, não é uma regra, não é uma máxima, não é pra todo mundo. Não são todas as pessoas que vivem isso, mas acontece. E aí, a gente chega num outro estágio, que é o que eu quero conversar com vocês, por isso que eu decidi fazer
esse vídeo linkando essa anotação que eu já tinha, que era uma pauta, eu tô com algumas pautas aqui para fazer os vídeos, eu tô fazendo conforme eu consigo também. E aí, a associação junto com o que eu tô vivendo é o seguinte, eu também já fiz vídeo sobre isso. É como eu falo, cara, as nossas conversas, elas acabam costurando vários assuntos que eu já trouxe, mas eu trago sempre perspectivas diferentes com alguns entendimentos. Então, dentro da desconstrução e a desfragmentação da dicção, essa ideia que eu estou trazendo para a gente é o seguinte: como fazer com que tudo isso funcione? Como fazer com que tudo isso tenha um resultante? Como fazer com que tudo isso me traga, então, uma vida plena e saudável, que eu consiga realmente viver coisas boas, gostosas, ser feliz, amado e compartilhar o mesmo? A base é continuar sem uso e persistir nessas questões. E ainda assim, eu estou indo para 12 anos sem uso de álcool e drogas esse ano. Mas eu estou há 11 anos sem uso de álcool e drogas, sem lápis recaído volta ao uso. Eu percebi em mim que em alguns momentos, né, inclusive é muito parecido com um quadro de bipolar. E obviamente é aquilo que eu falo, a adicção, cara, é um guarda-chuva aberto, as hastes, elas transitam entre psicose de todas as áreas, borderline, bipolar, mano, mas borderline é completamente igual dentro de níveis, né, dessas semelhanças que nos fariam de repente igual, quando não bipolar, entre todas as outras questões, depressão, ideação suicida, delírios, alucinações e paranoias. Cara, é adicção. A adicção é isso, né? É isso e muito mais, e tem várias coisas para você transformar tudo isso numa grande potência, focada, direcionada. Então, assim, eu oscilo constantemente, mesmo que eu esteja vivendo bem, mesmo que eu esteja nesse ano conseguindo ter mais leveza, até porque eu comecei a entender que, porra, eu tenho uma série de coisas já muito bem consolidadas, edificadas, alicerçadas, sabe? Que não condizem mais em eu estar vivendo mal. Mas não é absoluto. Eu transito pela impermanência, a vida é cíclica, acontecem diversas questões, eu ainda possuo uma série de inabilidades, sou uma pessoa falha, cheia de erro, estou constantemente vendo coisas que eu posso melhorar, sabe? Estou constantemente descobrindo novas verdades, traduzindo, né, para as minhas verdades e criando as minhas próprias, mas entendendo que ela é só uma participação de uma macro verdade múltipla, me identificando com diversas questões. Então, assim, eu também estou em constante adaptação, evolução e movimento. Mas dentro dessas minhas variações, em alguns momentos eu chego nesse mesmo estágio, em estar de uma certa forma desconectado comigo. Então, é que também já faz muito tempo que eu não sei como eu sou, ou seria, né? Ou era drogado, bêbado. Eu tenho lembranças, obviamente, mas os estados, assim, as sensações, por mais que eu tenha aqui várias participações, às vezes super triste, melancólico, outras eufórico, excitado, colérico, são essências elementares, vitais, que fazem parte de todas as minhas personas, mas elas têm uma participação pontual, diferente de quando eu estava drogado e bêbado, que se estendia, né, por dias, semanas, meses, né, ou anos já totalmente drogado. Então, eu não sei como eu seria, né, entorpecido, mas eu consigo ter, até mesmo por uma certa comunicação que eu tenho, neurofisiológica, hormonal, eu consigo identificar de alguma forma o que acontece comigo, né, através de experiências que eu vou tendo, e basicamente eu sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho uma sensação muito nítida, muito clara, quando eu tenho uma explosão de serotonina, para não dizer dopamina, né, que está na moda, e eu tenho um bem-estar ali, né? Isso pode vir através de uma endorfina, uma adrenalina, né, que me dá também
um ânimo e depois se converte ali numa sensação de bem-estar, que pode ser pela dopamina, obviamente, mas não estou aqui para falar de hormônios. Então eu vejo que nos períodos que eu estou mais desconexo comigo, todas as coisas elas são mais difíceis de serem vividas. Eu tenho uma grande sorte de ter vários núcleos, várias células, uma rede muito ampla, né, de conhecidos, colegas, amigos, familiares, etc., onde as conversas elas são muito gostosas, muito intelectualizadas, culturais, históricas, humanizadas, etc. Essas coisas elas me fazem muito bem. Eu gosto muito de conversar, tanto que, poxa, todas as coisas que eu venho aprendendo sobre diversidades, gêneros, questões sociais, etc., são conversas que eu tenho. Para mim é como se eu estivesse tendo uma aula e eu vou aprendendo com as pessoas. Mas mesmo assim, essas mesmas coisas, inclusive eu estou, né, dentro. Eu falo que eu estou desconexo por isso, porque eu estou na praia, estou a convite de familiar e estou numa situação totalmente delicada, porque eu continuo desprovido de questões materiais financeiras, estou em período de férias escolares, super limitado com questões de uma autonomia, de uma possibilidade, né, prática, profissional e pessoal. E dentro de todo o fruto gozo que eu tenho, eu me perco um pouco na massificação. Ai, mosquitinho. Me perco um pouco na minha própria massificação obsessiva em coisas que de repente nem teriam tanta necessidade estar presente, sabe, nos meus pensamentos. E a conversa que eu tive no começo desse vídeo, ela mostra como realmente é mais difícil viver limpo, né? E até dicotômico, porque eu já fiz vídeo sobre isso também. Estar limpo, cara, é uma grande dádiva, né? Eu não passo por situações de que eu tô bêbado, impulsivo, emocionado, né, alterado, drogado e faço qualquer coisa. Eu tô totalmente lúcido, sereno, sabe? Com minha sanidade totalmente clarificada da realidade, na realidade. E essa é uma grande vantagem. Isso é para ser muito bom. Só que às vezes o excesso de realidade, ele é sufocante. E por mais que eu tenha uma série de práticas, eu tenho uma série de práticas mesmo, né? Eu venho executando uma série de coisas, continuo executando, excluí algumas, inseri outras, né? Retomei algumas, descobri novas e estou constantemente fazendo. Ainda assim, em muitos momentos eu não consigo ter, né, aquela mesma sensação de quando eu tô bêbado ou drogado fazendo qualquer coisa. Então, mesmo os exemplos que eu dei, numa festa, no entretenimento, numa festa de criança. Cara, ao invés de ser leve, gostoso e prazeroso, pode ser um peso. E, e tudo tá dentro da cabeça, cara. Tudo tá dentro do coração, do sentimento. Tudo tá em como eu estou me comunicando com o meu corpo, como eu estou me comunicando com o meio, né? E, obviamente, se eu estivesse entorpecido por remédio, por álcool, por droga ou por qualquer vício que me gerasse ali um aumento imediato e instantâneo na quebra da realidade, né, por realmente um entorpecimento, seja lá do que for, talvez eu conseguisse, anestesiado, viver aquilo. Mas não é tão simples quando se está limpo. E você precisa ir praticando. Então, eu percebo que realmente é um pouco complicado fazer os níveis de desconstruções e desfragmentações, porque, de novo, o vício não é uma matemática exata. Esse trabalho que a gente está desenvolvendo para esse ano, ele é como se estivéssemos colocando, né, separadamente, mas não é de forma racional, não é intelectualizando. Isso tem que ser intuitivo. A minha intuição já está dizendo para mim
porque eu preciso me abstrair de novo de algumas atenções mais práticas que eu tô colocando. E eu já estou me condicionando para isso. E por isso eu estou compartilhando com vocês, porque eu consegui me reconectar um pouco com essa minha essência, né, que eu acabei me perdendo de uns dias para cá. Hoje é quarta. Eu fiz um vídeo com vocês sobre o tédio no domingo. E eu vim alguns dias já com alguns níveis de incômodo. Então é interessante até mesmo compartilhar com vocês que eu percebo, né, essa oscilação durante os dias e, e diferente do ano passado, a minha linha no espectro ela tá oscilando de uma forma diferente. Eu não tô tendo grandes baixas e nem grandes altas. Eu tô navegando mais leve. Só que ainda assim, tá, o nível continuado nos dias de incômodo e desconexão comigo mesmo, né? Talvez na minha qualidade mais elementar de afeto, esteja me gerando um mal. Mas é isso, é uma prática. Porque há quase 12 anos atrás, eu comecei a entender que não importasse todas as coisas lindas e maravilhosas que eu estivesse fazendo, se eu estivesse bêbado ou drogado, já no nível fundo de poço, estaria desconexo comigo. E por mais que eu não esteja conectado comigo, fazendo coisas maravilhosas e lindas, né, mas eu não esteja totalmente ligado àquilo, eu ainda estou melhor, porque eu estou comigo, né? Eu posso não estar totalmente bem, mas eu estou comigo. E hoje, estar aqui com vocês já é muito mais fácil, já é muito mais tranquilo, né? Estar aqui comigo, principalmente, porque eu venho praticando isso há muito tempo. Então, essa importância que eu estou tentando trazer é muito mais para quem está iniciando o processo de recuperação, onde todas essas relações elas ficam muito marcantes, né? Muitas vezes a gente começa a fazer questionamentos próprios, do tipo, porra, mas eu era muito mais feliz quando eu bebia, puta, mas eu era muito mais feliz quando eu usava, nossa, mas viver limpo tá muito chato, ah, mas eu nunca mais vou conseguir ser feliz, puta, mas eu não consigo fazer isso, puta, mas aquele dia lá foi maravilhoso, cara, me conectei com a vida, com a natureza, meu, as pessoas que estavam em volta, mano, tava drogado, velho, a droga fez com que ficasse fudido, sofrendo, perdas, danos pessoais e danos externos, debilitação física, né? Impacto mental, sentimental, emotivo, espiritual, energético. Pô, então não é de todo bem, né? Tá fazendo mais mal do que bem. E agora? Como é que tá limpo? Puta, tá difícil. Tá ruim, não tô conseguindo. Vou tentar. Ah, vou tentar. Ah, vou fazer. Pô, ficou legal agora. Puta, mas tá chato. Puta, mas tá uma merda. Puta, mas não vai dar. Opa, tá legalzinho. Puta, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá uma merda. Opa, tá legal. Ô, tá legal. Caramba, tá legal. Nossa, puta, tá foda, tá foda. Mano, e você vai, pá, 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 pá. Vai ficar só pra baixo, aí vai subir um pouquinho. Vai ficar só pra baixo, aí vai subir um pouquinho. Mano, de repente você tá subindo, subindo, velho. Vai cair um pouquinho. Daqui a pouco você tá assim, ó. Como todas as pessoas, inclusive. Todas as pessoas. E conforme você vai amadurecendo de idade, conforme você vai amadurecendo no seu tempo limpo, conforme você vai se conhecendo internamente, essas coisas vão ficando mais naturais. Então eu quis compartilhar com vocês. Eu aproveitei essa anotação que tinha para puxar essa sardinha no assunto. Espero que contribua, né, para alguma reflexão aí aos que se identificarem, traduzindo para suas próprias verdades e criarem assim seus próprios caminhos, porque para mim está sendo assim hoje. Eu me reconectei comigo novamente, tenho me reconectado, né? Se eu for perceber os vídeos, tirando alguns que eu já estou um pouco mais conectado, nos outros eu venho me conectando. Então, de novo, eu tive uma conexão e estou compartilhando com vocês. E assim a gente vai indo, vai indo. Esse ano eu quero trazer mais leveza, esse ano eu quero trazer mais assertividade, né? Pegar tudo isso e transformar em algo. Então, a transformação é essa. Parte de um nível de compreensão interna, né? Junto a fatores e elementos externos e entender que é muito melhor, mesmo que esteja ruim, fazer isso limpo, porque usando as consequências sempre foram maiores.
E eu já tenho registro de coisas boas, então basta eu continuar. E lá no fundo, para a gente encerrar, lá no fundo, quase todos, quando já adquirem um nível de sanidade, sabem o que tem que fazer. E aí entra a intuição. Então eu sei o que eu tenho que fazer. E eu já estou fazendo. É que essa mudança, ela não é rápida. Tem que lembrar do tempo, tem que ter paciência. Se eu, indo para 12 anos, tenho dificuldade e preciso trabalhar o tempo, no começo da recuperação é muito mais difícil. Por isso que todos esses pensamentos muitas vezes não são possíveis na recuperação inicial. Basta executar, basta fazer. O que vai fazer? Não usar, evitar, ficar longe, sofrer, 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 pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda, rezar, implorar. Mano, fazer de tudo e vai e fica 5 minutos na festa de aniversário. Vai e fica 5 minutos no que você conseguir, velho. Vai fazendo. Vai fazendo, porque depois você vai ficar 50 minutos, 5 horas, 5 dias numa viagem. Você começa a viver de novo. E os momentos bons, eles vêm. Eu tenho vivido momentos bons e todos esses momentos, todos esses dias que eu tenho compartilhado com vocês. É que lá dentro tem um incômodozinho de alguma coisinha que eu sei que eu preciso fazer e eu já tô fazendo, mas não tá indo tão bem. Né? Entre outros níveis de aceitações. Eu preciso aceitar a minha situação. Eu não preciso me punir também por conseguir ter momentos prazerosos quando no fundo tudo isso não corresponde à minha verdade. Mas isso também é um complemento da minha verdade, porque são muitas verdades cruzadas. Então são muitas racionalizações que devem ser escoadas no tempo. Não são constantes racionalizações na tentativa de controle e domínio das situações, mas talvez uma fluidez dentro da intuição, da emoção, do sentimento, do afeto. Essas coisas vão trazendo uma conexão. E isso pode ser feito limpo. É isso que eu quero trazer. Todas essas experiências, todas essas vivências, todos esses momentos que um dia já foram experimentados com álcool e droga e foram sublimes, eles podem e existem limpo. E o melhor, eles ficam. Né? Porque é exatamente isso. Muitas vezes o que a gente faz entorpecido se perde. Mesmo que fiquem todos os registros armazenados, aquilo que você constrói limpo permanece de uma forma diferente. E é essa impressão que vai fazendo com que a gente encontre uma vida plena e saudável. Beleza? Mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!